achou ter vencido. Jesus tomou a chave que me fez cativo, e esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho, e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho, e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta, meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios desejos. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta, o meu eu contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Amém. Obrigado, irmã, por esse louvor maravilhoso. Nesse momento vamos orar, agradecer a nosso Deus pela Escola Sabatina. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por mais esse estudo maravilhoso. Que cada palavra, Senhor Deus, venha ficar penetrada nos nossos corações. Obrigado, meu Deus. Continua conosco, Pai, me diz, nós sentindo a presença do Espírito Santo na segunda hora, no seu culto. E também, Senhor, abençoa, Pai, me diz, o mensageiro dessa manhã. Que ele não fale dele mesmo, mas que seja dirigido pelo poder do Espírito Santo. Obrigado, Senhor Deus. Em nome do teu Filho, amado Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém, Jesus. Assentados mesmo, vamos louvar a Deus, cantando o hino número 18. Santo, Santo, Santo.
de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és Deus excelso, nosso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Somente é santo, justo e compassivo, puro e perfeito, nosso Redentor. Santo, 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 Deus onipotente, tua criação manifesta o teu amor. Antes de criares todo o céu e a terra, de ser Senhor. Assim, assentados mesmo, vamos cantar o hino número 2. Santidade da glória e poder, vinde prostrai-vos à sua grandeza. Ele é o princípio e sempre há de ser. Vinde a seus pés, Ele é caridade, grande e piedoso, tardio em furor. Vinde adorá-lo por sua bondade, pela grandeza do seu santo amor. Ele criou o universo e a terra, vinde adorai-o com fé e oração. Límpida fonte de bênçãos encerra, fonte de graça e de redenção. Amém. Bom dia, som. Bom dia. Feliz sábado. Que bom que você veio. Que alegria ver cada um de vocês aqui. Irmãos queridos, irmãos que a gente vê sempre, alguns que a gente vê não tão sempre, e alguns que fazem tempo que a gente não via, e alguns que estamos vendo pela primeira vez. Que vocês sejam muito bem-vindos à casa de Deus. Aqui é a casa de nosso Pai, casa de oração para todos os povos. Que
Que bom estarmos na casa de Deus, no santo dia do Senhor, o dia do sábado que Ele separou, né? Para termos comunhão plena com Ele. Que Deus abençoe cada um de vocês, cada um de nós nesta manhã e aceite a nossa adoração. Queridos, tenho alguns anúncios rápidos para fazer, mas não menos importantes. Vamos pedir para o Zé colocar aí no telão para nós acompanharmos os nossos anúncios. O boletim informativo está aí feito com tanto carinho pelo Departamento de Comunicação. Esse é o primeiro, eu coloquei em primeiro porque em ordem cronológica é o primeiro que você deve se atentar. Hoje é dia 12/3, esse é o anúncio aí do que começa hoje, um evangelismo na Igreja Central de Sorocaba. Um programa muito bonito com o pastor Rafael Rossi, né? Muito bom pregador, muito bom pastor. E esse programa, ele é dividido, por isso que você está vendo aí embaixo os canais do YouTube. Porque nós não podemos participar dele todos os dias, só pela internet. Porque ele é dividido presencialmente pelos distritos de Sorocaba, entende? Por alguns distritos. Então, o distrito da Árvore Grande, juntamente com o CAS e mais um, não me lembro de cabeça, são 3 distritos, vão estar lá na igreja, ou seja, eu e você devemos estar lá na igreja Central de Sorocaba na terça e na quarta-feira, ok? Terça e quarta-feira à noite é o nosso dia. É o dia que nosso distrito estará lá. E se nós não formos, o nosso distrito não será representado. Fora que nós perderemos essa linda mensagem. Queridos, é evangelismo. Vá, convide seu amigo. Convide aquela pessoa querida que você quer ver no reino dos céus. Você que está dando estudos bíblicos, convide os seus alunos. Vá com eles até lá, leve eles para lá. Para ouvirem o pastor Rafael Rossi, ok? Às 19h30, aí não está o horário, está vendo? Está só o horário de hoje, começa hoje, 10 horas da manhã. Mas o nosso dia, terça e quarta, às 19h30, ok? Lá na Igreja Central de Sorocaba. Então não deixem de ir, de levar seus amigos, levar seus convidados, levar aquelas pessoas queridas, para assistir lá esse evangelismo maravilhoso com o pastor Rafael Rossi. Vão ter cantores maravilhosos, parece que, se não me falha a memória, a Aline está aqui, Joyce Canassali, terça-feira. Parece que o pastor falou isso, não é? Acho que é, né? Ele falou dois nomes conhecidos da igreja. É que a minha cabeça é ruim, viu, irmãos? Mas acho que era Joyce Carnassali, né? O Nelson está aqui confirmando que ele mandou lá no grupo do Ancionato. Ou seja, além da pregação maravilhosa, músicas maravilhosas também. Comunhão plena com Deus. Não deixem de ir, ok? Terça agora e quarta-feira. Próximo anúncio. JA, o primeiro do ano, maravilha, louvado seja Deus, né? Dia 19 de março, às 16h30. A gente sempre brinca aqui, mas é uma brincadeira real, viu, irmãos? Os jovens são aqueles que têm até... os irmãos já sabem, tá vendo? 100 anos. Agora, se por acaso alguém aqui já passou dos 100, você é nosso convidado especial. Tá bom? Ou seja, é para nós, dia 19 de março. Quando é dia 19 de março? Sábado que vem. Sábado que vem. Então, olha só, você tem programa terça e quarta na Igreja Central, 19h30, e você tem um JA 16h30, sábado que vem, aqui na Árvore Grande. Tá bom? Próximo anúncio, por favor. Olha só, todas as sextas-feiras está acontecendo o pequeno grupo jovem. Pequeno grupo jovem. Onde? Na casa da irmã Eliana. Irmã Eliana, olha lá. A irmã Eliana aqui, ó, tá vendo? Esse amor de pessoa, essa família abençoada, querida nossa, eles recebem a gente muito bem. Então, vá. Sempre sextas-feiras, 19h30, ok? Eu não sei onde é a casa da irmã Eliana. Fala com ela depois do culto aí. Pega ela, irmã Eliana, eu quero ir lá na sua casa. Diz que rola até um lanchinho lá, não é isso? Olha lá, a Sarinha confirmou, rola um lanchinho lá, viu, irmãos? Quer dizer, além da companhia dos irmãos, de louvar a Deus, de aprender a palavra de Deus, ainda tem um lanchinho para você voltar agasalhadinho para casa, tá bom? Então, sextas-feiras, todas as sextas, 19h30, pega o endereço com a Eliana, é aqui pertinho, aí no Jardim Astro, tá bom? Pertinho aqui, tá bom? Então, participem do pequeno grupo jovem. Próximo anúncio muito importante, se eu não falar direitinho agora, eu tomo o puxão de orelha da Aline que está aqui atrás, é o Congresso da Mulher, né, Aline? Congresso da Mulher. Vai ser no dia 28 de maio, é isso? Estou enxergando bem de longe? 28 de maio, mas você precisa fazer a sua inscrição. Agora, eu costumo falar sempre, não sei se a Aline vai ficar brava comigo, eu costumo falar sempre que Congresso da Mulher é para as mulheres, mas também é para os homens.
Não é? Apenas fala, é isso mesmo, Aline? Homens podem ir, né? Ou é proibido? Mais ou menos? Então você que é homem, mais ou menos, você pode ir. Ninguém vai, estou brincando, viu, irmãos? Olha só, ela fala mais ou menos por quê? Porque a programação lá é voltada para as mulheres. Não é isso, Aline? Pode falar. Deixa eu tomar aqui o lugar do Zé rapidinho. É melhor do que te bater depois, né? Melhor. Fala você. Só falando, gente, nós teremos a programação do congresso durante todo o sábado na igreja do CAS. No período da manhã, aqueles homens que quiserem participar serão bem-vindos. No período da tarde, serão expulsos. Por isso, mais ou menos. Pronto, por isso que era mais ou menos. Não era aquilo que eu falei, não, né? Mais ou menos, não. Então tá bom. Ser um ou outro. E nós teremos lá algumas participações muito especiais. Então, teremos a palestrante Juliane Caetano, que é uma escritora da igreja, que produz material para as mulheres. As jornadas de oração, jornada do lar, que nós temos usado nos últimos anos do Ministério da Mulher. Ela foi quem escreveu e ela vai palestrar para a gente durante todo o dia. Teremos também vários brindes, teremos investidura das mulheres, daquelas que não participaram ainda da investidura do Mulheres em Missão. Teremos alguns sorteios especiais, então, para aquelas que participarem durante todo o dia, a gente vai ter lá a Bíblia da Mulher, sorteio de kits da Superbom, uma fritadeira elétrica, enfim, um monte de coisa bacana. O valor da inscrição está aí, R$30, e nesse valor já está incluso o almoço, tá bom? Então, você pode procurar a irmã Helena e fazer a sua inscrição com ela. A gente tem um tempinho ainda aí até o congresso, então dá até para parcelar se precisar. Tá joia? Aline, deixa eu uma pergunta só que talvez seja a dúvida deles. R$30 para todos os dias? É um dia. O congresso é um dia só. No sábado, congresso um dia só. Então, começa às 9 ok. da manhã e termina Até às de tarde. 17 horas. Agora, só R$30 para comer, para brinde, para tudo que você vai levar de presente, fora ouvir a programação. Os materiais que vão receber lá. Entenderam? Só 30. Se você for comer aí fora, custa mais que isso. Custa mais que 30, tá bom? Então, atenção, mulheres e homens, ela autorizou, hein? E homens no período da manhã, né? No período da manhã os homens podem ir, depois da manhã os homens, ó, né? Então, olha só, não percam, viu, irmãos? A gente estava falando na escola sabatina aí sobre fé, não é isso? Tão importante para nós, para a nossa chegada ao reino dos céus, não é? A ponta de chegada, né? Eu falei arrebentar a fita. Então é importante ter fé. Como é que eu exercito a fé? A irmã lá atrás que participou sabe. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você ficar na sua casa, você vai aumentar a sua fé? Não vai. Queridos, a igreja está cheia de programas, vocês percebem? Tem gente que fala assim, mas é muito programa. Você vai fazer o quê? Você vai ficar na sua casa assistindo filme, assistindo Netflix? Assistindo jogo de futebol? Jesus está voltando, queridos. Então, a programação está aí, tá vendo? Vocês têm JA, vocês têm essa semana evangelismo, além dos cultos, né? E vocês têm também esse congresso da mulher, representado pela Aline. Deus seja louvado, estava aqui para falar, me tirou de uma saia justa. Próximo anúncio, por favor. Está aí a reforma, isso vem todo sábado, a gente vem falando para você não esquecer da reforma da nossa igreja. Ok? O Alisson está aí hoje, o Alisson está esperando, né, Alisson? O Alisson está pronto já. Está esperando a gente fazer a nossa parte, não é? Que é conseguir os recursos e dar o pontapé inicial nessa obra. Está ali, ó, início da reforma. Foi aprovado já pela comissão da igreja, o início, ok? Então, irmãos, não esqueçam, por favor, de colocar na oferta de vocês aquela verba para a reforma. Por que a gente frisa tanto, irmãos? Vocês sabem, nada está fácil hoje em dia, tudo muito caro. E construção pior ainda, está aí o Alisson que não me deixa mentir. Construção é pior ainda. As coisas subiram demais, o material subiu demais, entende? Então a gente precisa dos recursos para poder dar andamento aí. Nessa reforma tão importante, como eu falei sempre, não é só estética, é uma reforma necessária para a nossa igreja, para a casa do nosso Deus. Ok? Então não esqueçam da reforma. Próximo anúncio. Legal, Impacto Esperança. Esse Impacto Esperança, ele é Impacto Esperança 2021, fase 2. Ok? Esse que nós estamos falando aí. Você pode ver que o livrinho é o livrinho de 2021. Está vendo? Então esse Impacto Esperança era para ter acontecido semana passada ou retrasada, não me lembro mais, Nelson, minha cabeça tão... 2 para trás, né? Nós não fizemos porque eu estava lá convidado, não é? E aí não pudemos fazer e nós mudamos para o dia 19. Pode falar, Fernanda. A Fernanda apontou.
19 agora, tá abril ali, mas tá errado. É agora, não botaram ali no anúncio 19 de abril. É 19 de março, sábado que vem, 16 horas. Onde, irmão? Nós vamos nos reunir aqui na igreja. Nós vamos dar mais detalhes sábado que vem aqui no culto de manhã, ok? Você vem, vai ser o dia do pastor, nós vamos estar aqui. E aí nós damos detalhes certinhos. Provavelmente nós vamos nos encontrar aqui para ir para lá. Tá bom? Como a gente sempre fez. 16 horas. E olha que legal, você vai no Impacto Esperança conosco, ajudar nesse trabalho rápido, maravilhoso de entregar os livros. E aí nós vamos terminar lá e vir para cá para o JA. Ai que legal, quanta programação amarrada aí, né? Tá? Então não esqueçam, nós vamos dar mais detalhes sábado que vem sobre esse Impacto Esperança. E aproveitando o gancho aí, lembro vocês que ainda temos alguns livros para você fazer o seu trabalho pessoal, para você levar para casa, para você ter no carro, livros para você distribuir. Ainda temos alguns aí. R$1 cada livro, irmãos. É o que eu falo, é preço de folheto, né? Para você dar um livro para a pessoa, tá bom? É só procurar a Fernanda, procurar a mim, ao Nelson. Você vai ter os seus livros em mãos, ok? Tem mais alguns? Deus abençoe a todos. Vamos louvar o nosso Deus agora com o início do culto. Reunimos no santo monte e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar. Oremos. Santo Deus, nós te agradecemos por mais uma vez ter o privilégio de estar em tua presença, na tua casa, lugar de adoração, lugar onde viemos humildemente declarar para o mundo e para o Senhor que o Senhor é o nosso Deus. Sabemos que não somos dignos e que o nosso louvor é imperfeito, mas pedimos que o Senhor nos cubra com o sangue de Cristo e aceite a nossa adoração nessa manhã. É o que suplicamos por Jesus. Amém. Agora poderemos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Provai e vede. História de hoje. Deus existe, Ele é real. Este era um dos passeios favoritos de nossa família. Eu, o pastor Eduardo Astudilho, minha esposa Elizabeth e minhas filhas Haris e Lisete gostávamos muito de ir à praia, passear e ver o mar, no nosso novo distrito. Olhávamos emocionados e assustados como as fortes ondas batiam tão violentamente nas rochas, a poucos metros de nós. Nesse mesmo dia, minha filha mais velha, Haris, pegou uma forte gripe e foi descansar em sua cama, quando percebemos que estava com uma febre muito alta. Nesses dias, eu estava realizando uma semana de oração no Colégio Adventista de Antofagasta, no Chile, e a ênfase dessa semana era falar sobre o poder de Deus para realizar milagres. Nessa hora, se tem uma mensagem que eu gostaria que durante essa semana ficasse clara em sua mente, em seu coração, e dia após dia vamos ficar repetindo essa frase, é que Deus existe, é real e Ele pode fazer milagres em sua vida.
Nessa mesma tarde, ao chegar em casa, verificamos que Haris continuava com febre. Os primeiros exames indicavam que estava com um nível de glóbulos vermelhos muito baixo e um descontrole de leucócitos no sangue dela. Foram feitos novos exames em outro laboratório para comprovar os primeiros exames. Nossa filha Haris tinha leucemia aguda. Foram momentos muito difíceis para nós como família. Era a primeira vez que nossa pequena filha se separaria de nós. Na escola, havia uma corrente de fé e oração por nossa família. Os professores se reuniam para orar, pedindo a Deus por um milagre na vida de Haris. Na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Os administradores da igreja vieram à nossa casa para orar por nós. Nossa vida, a partir desse momento, se transformou num grande clamor a Deus, suplicando por sua misericórdia por nossa pequena filha. Sempre nosso pensamento era: nossa filha não tem leucemia, e se tiver, Deus a curará. Saímos tristes, mas dispostos a voltar no dia seguinte para conversar com o médico. Mas o que não imaginávamos aconteceu. O médico veio correndo ao nosso encontro para nos dizer que os exames tinham chegado e que revelavam que Haris não tinha nada, que Haris não tinha leucemia, contradizendo todos os exames anteriores, e que podíamos levar nossa filha para casa. A partir daquele dia, Haris nunca mais pegou essas gripes repetitivas. Deus fez um milagre geral em sua saúde. Mesmo que tenha sido momentos muito difíceis para nossa família, nesses dias podemos comprovar que Deus existe, que Ele é real e que Ele pode fazer milagres em sua vida. Já se passaram 7 anos, desde aquele dia lindo que foi quando Deus operou um milagre na nossa filha. Hoje, trabalho como pastor em Santiago do Chile. Como podem ver, as nossas filhas cresceram bastante. E aqui, junto com a minha esposa, junto com a Lisete e junto com a Haris, em quem Deus fez o milagre, queremos confirmar a vocês que Deus se manifestou e continua se manifestando para a honra e glória do seu nome. Eu sinto que desde aquele momento Jesus mudou minha vida e me transformou. Provai e vede. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Quem puder ajoelhar, irmãos, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, querido Pai, Senhor, obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando hoje de poder estarmos aqui na sua casa, no seu santo sábado, para poder te adorar e glorificar o seu santo nome. Senhor, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, primeiramente, Senhor. Mas pedimos também, Senhor, que o Senhor coloque sua mão de poder sobre todos aqueles que estão sofrendo, Senhor, que estão numa cama, enfermos, Senhor, que estão desempregados. Inclusive, Senhor, os nossos irmãos que estão sofrendo na guerra, Senhor. Senhor, pedimos que coloque sua mão de poder sobre cada um deles. Senhor, estamos também hoje fazendo uma pequena... Senhor, Senhor, nos dê uma bênção especial a cada uma delas, nos dando força, nos dando sabedoria e nos ajudando, Senhor, para que possamos continuar trabalhando na sua obra, Senhor. É o que nós pedimos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Teremos agora a adoração infantil. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a
de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Como vocês estão? Bem? Então tá bom. Eu tenho uma história aqui para contar para vocês, mas eu preciso que vocês me ajudem. Eu já não enxergo nada, nem de óculos. Quem aqui consegue ler para mim o que está escrito aqui? Lê para mim, então, rapazinho. Lê para mim. O homem mais velho do mundo é você. Só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem cansaço e aflições. A vida passa logo e nós desaparecemos. Como é seu nome, meu jovem? Riquelmos. Eu sou Renastácios. Eu tenho mais de 90 anos de idade. E olha só o que você acabou de ler aqui. A Bíblia diz que a maior parte de nós chega no máximo 70 anos, os mais fortes a 80. Mas conforme a vida passa, a gente vai ficando cansado. Eu já vivi bastante, eu estou bem cansado. Mas sabe que tem um homem na Bíblia que ele viveu muito mais do que eu? Isso mesmo, meu jovem Riquelme. E sabe quantos anos Matusalém viveu? Mais do que 9. Quanto? 971. Nem tanto, um pouquinho menos. Um pouquinho mais. 965 anos. Já pensou viver tudo isso nessa terra? Mas vocês acreditam que o homem mais velho do mundo não foi Matusalém? Quem sabe quem foi o homem mais velho do mundo? Enoque. Quem falou Enoque? Eu não enxergo você, meu filho. Mas você está certo, foi Enoque. Eu quase caí aqui. Sabe por que foi Enoque? Isso mesmo. Enoque era muito amigo de Deus. Muito amigo mesmo. E ele era tão amigo de Deus que um dia Deus pegou e falou assim para ele: Enoque, você não precisa mais viver aí na terra não. Vem viver no céu aqui comigo. E Enoque nunca morreu. Ou seja, Enoque está vivo até hoje.
Então ele tem mais de 2.000 anos de idade. Mais de 3.000 anos de idade até. E Matusalém, embora ele tenha vivido bastante, ele morreu. E ele morreu cansado, igual eu estou agora. Mas essa não é a parte mais importante da história. Qual que é a parte mais importante da história então, mocinha? Não sabe? Eu vou contar para você assim que eu me lembrar. Pera aí, nessa idade a gente vai ficando esquecido também. Ai, lembrei. A parte mais importante da história é que nós devemos ser amigos de Jesus. Sabe por quê? Ser amigo de Jesus não garante que a gente não vai morrer e nem ficar velho. Mas quando Jesus voltar, a morte acaba. E mesmo aqueles que morreram vão voltar à vida. E nós vamos viver para sempre com Jesus. E quando nós vivemos para sempre com Jesus, nós não vamos mais contar anos, nós vamos contar milênios. Quem sabe o que é milênio aqui? O que é, Riquelme? Milênio são 1000 anos. Então, a gente vai fazer tanto aniversário que só vai fazer sentido comemorar aniversário a cada 1000 anos. Ah, você vai sim. Se você for amiga de Jesus, você vai fazer muito mais de 1000 anos. E lá não vai ter problema fazer 1000 anos. Porque não importa quantos anos nós tenhamos lá, nós sempre seremos jovens. Porque uma vez que nós vivemos para sempre com Jesus, a gente vai até parar de contar nossos aniversários, nós vamos viver para sempre. Sabe o que é isso? E jovem, mais bonitos do que aqui na terra. Porque aqui na terra a idade vai chegando, o nosso corpo vai ficando encurvado, vai perdendo a força, vai aparecendo as doenças. Mas lá no céu isso não vai acontecer. Então sempre sejam amigos de Jesus, porque lá vale bem mais a pena envelhecer do que aqui na terra, tá bom? Vamos fazer uma oração? Quem quer orar para a gente? Você ora? Como que é seu nome? Lavínia, ora para a gente então. Papai do céu, todo dia nós iremos estar com você. Todo mundo vai estar seguindo o caminho de você. Todo dia seguindo o caminho de Jesus, ajudando todo mundo. Sempre ajudando todo mundo, orando e seguindo o caminho da luz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Lavínia. Agora já podem voltar lá com seus pais e ficarem quietinhos prestando atenção no culto, tá bom? Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Agora teremos uma mensagem musical com a irmã Radassa. Mais uma vez, feliz sábado a todos. Que Deus possa ser louvado. as lágrimas caíram e o coração pesado se tornou.
pra lutar. Aqui a luta continua, são corações cansados de chorar, mas quando estou sozinho eu fecho os olhos e eu posso ver o céu a me esperar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar pelo mar, e foi ali no alto dos teus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar, lutar, lutar. O seu amor levou-me até as Feliz sábado. Obrigada, Radassa, pela linda mensagem. É Radassa, né? Eu tenho uma Esther. É um nome muito bonito. Cogitamos esse nome também. Bom, eu estou feliz de poder estar aqui com vocês nesta manhã para falar num dia tão especial, um dia que precisamos sim celebrar. Embora a data oficial comemorada mundialmente já tenha passado, mas aqui na igreja estamos comemorando hoje, que é o Dia Internacional da Mulher. Acredito que a maioria de nós aqui saiba do que se trata o Dia da Mulher. Infelizmente, embora hoje comemoremos, ele não se originou de uma comemoração nem de uma celebração, mas de um fato triste, onde centenas de mulheres morreram por um propósito. Eu não vou contar aqui a história do Dia Internacional da Mulher, porque eu quero trazer, nesta manhã, um foco diferente. Mas, lembrando um pouquinho da história dessas mulheres que morreram e são lembradas até hoje através desse dia, a luta das mulheres nos nossos dias tem sido muito falada,
tem sido exaltada, tem sido levantada, é uma bandeira que está em alta realmente e precisa ser levantada da maneira correta. Mas eu fico imaginando nos tempos de Jesus, como era ser uma mulher nos tempos bíblicos, no Oriente Médio, numa era em que as mulheres eram realmente nada diante da sociedade. Se hoje nós pensamos que temos direitos, deveres, privilégios cerceados pela humanidade, talvez pelo dito machismo, pelo patriarcado, como se fala muito, imagina nesse tempo. Poderíamos aqui, ao longo da Bíblia, falar de tantas mulheres que tiveram sua história relatada como protagonistas e contando um pouquinho a respeito dessa realidade, né? Poderíamos falar de Esther, de Noemi, de Ruth, Débora, a viúva pobre que deu a sua oferta no templo. Poderíamos falar da viúva que alimentou Elias. Enfim, são tantos relatos. Em todos eles nós podemos ver o amor de Deus para com essas mulheres e entender o protagonismo dela em suas histórias e por que Deus deu esse lugar a elas. Mas eu queria convidar vocês nessa manhã para que lêssemos a respeito de uma história que não tem uma mulher como protagonista, mas tem algumas mulheres como coadjuvantes. E queria lembrar, através dessa mensagem, de que Jesus não olha só para os protagonistas. Embora muitas vezes, na história do mundo, as mulheres não tenham sido protagonistas, Deus se importa com aquilo que elas são, com aquilo que elas sentem, com aquilo que elas passam. Independente de qual lugar elas ocupem na história, seja de coadjuvante ou até de simples figurante. Mas Jesus se importa. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 11. É uma história muito conhecida por todos nós, muito explorada. Lições da escola sabatina, livros a respeito, pregações a respeito. Eu tenho certeza que a maioria de nós já ouviu muito falar a respeito dessa história. E hoje eu queria trazer algumas lições através dela. Nós vamos ler o capítulo 11 de João a partir do primeiro verso. Diz assim na minha Bíblia. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Quero parar um pouquinho aqui e chamar a sua atenção para algumas questões a respeito do contexto desse trecho da história. Em primeiro lugar, falaremos um pouquinho a respeito de Maria, de Marta, não especificamente ou somente de Lázaro, mas falando um pouquinho a respeito do contexto. Aqui fala que Jesus tinha um amigo chamado Lázaro e que Jesus, aqui mais para frente, fala um pouquinho a respeito da história de Maria, e que ela derramou o perfume ali, vocês se lembram dessa história, né? Que ela derramou o perfume aos pés de Jesus, secou com os cabelos, ungiu Jesus antes da sua morte. Mas, estudando um pouquinho mais a respeito do assunto, por que será que Jesus tinha um carinho especial por essa família? E por que Marta e Maria, elas tinham assim um apreço tão especial por Jesus? Se no fim das contas, na ênfase da história, nos dá a impressão, ou talvez seja só realmente uma impressão, de que Jesus era muito mais amigo de Lázaro. Aliás, naqueles tempos era muito incomum, né, que um homem fosse amigo de alguma mulher. Era até considerado, digamos assim, um escândalo. Além de ser incomum, era um escândalo para a sociedade. E estudando um pouquinho a respeito da história das duas irmãs, a respeito da história da relação de Jesus com essa família, chegamos a algumas conclusões. No Espírito de Profecia fala que Jesus, na vida pública, como até hoje acontece na vida pública de muitas pessoas, Jesus também se cansava dos momentos que ele tinha que estar em público. Quando uma pessoa está em público, independente de qual seja a sua posição,
ela precisa tomar cuidado com o que fala, como fala, com quem fala, com tudo que ela faz. Com os gestos, com a forma como ela anda, com a forma como ela se senta, o que ela come, enfim, tudo é observado. Uma pessoa que está em evidência, ela tem essa característica, né, de ser observado nos mínimos detalhes. E, obviamente, que com Jesus não era diferente. E eu acredito que com uma ênfase ainda maior, porque Jesus trazia ali uma missão, um contexto, uma novidade para aqueles tempos, que além de ser incomum, era libertador para aquele povo. Então, obviamente, que todo mundo ficava assim, com os olhos arregalados, olhando milimetricamente tudo o que Jesus falava e fazia. E ele precisava tomar cuidado com isso. No Espírito de Profecia conta que, dentre as pessoas que costumavam ouvir e seguir Jesus, existiam também espiões, pessoas que estavam ali amando do governo de Roma, amando dos saduceus, dos fariseus, para observar Jesus e enxergar o mínimo deslize que ele pudesse ter para levar para esses homens, então, uma oportunidade para prender Jesus. Então, quando Jesus estava cansado desse contexto e ele precisava baixar a guarda, ele precisava relaxar, como nós costumamos dizer, era para a casa de Lázaro, Maria e Marta que ele ia. Era lá que ele conseguia ser uma pessoa, digamos assim, Jesus não era comum, né? Mas era lá que ele podia ser uma pessoa normal, que ele podia falar sem se preocupar com os mínimos detalhes de suas palavras, que ele podia, de repente, ali dar risada, comer o que ele quisesse, talvez descansar um pouquinho mais, não precisar falar todo o tempo. Enfim, era ali que Jesus podia ser só o amigo Jesus. Como se fosse pouco, né? Como se fosse só realmente. Mas dentro desse contexto, então, quando a gente percebe ali que Lázaro ficou doente, que a Bíblia fala que Lázaro ficou doente, aqui não fala a respeito de quais foram as providências que foram tomadas pelas irmãs quando essa doença apareceu. Mas imagino que, desde que ele ficou doente, elas devem ter procurado algum tipo de ajuda médica que existia naquele tempo. Mas o Espírito de Profecia conta que ele adoeceu muito rapidamente, piorou muito rapidamente. E que quando ele estava ali nos seus, digamos assim, últimos momentos, no estágio mais grave da sua doença, quem foi a primeira pessoa que elas pensaram? Jesus. Então elas mandaram imediatamente o mensageiro falar com Jesus, que o amigo dele, aquele a quem Jesus amava, estava doente. Mas dentro dessa mensagem, nas entrelinhas ali, a gente pode enxergar algumas coisas. Elas não estavam pedindo socorro só para Lázaro. Elas estavam pedindo socorro para si. Vocês já pensaram para pensar, pararam para pensar qual era o contexto de uma mulher sem marido naquele tempo? Maria e Marta moravam com Lázaro porque não eram casadas. Se elas fossem casadas, morariam cada um com seus respectivos maridos e eles seriam responsáveis por elas. Mas elas moravam com Lázaro porque ele era o homem responsável na família por elas. E esse responsável se abrangia a todas as áreas possíveis. Então, financeiramente, ele era responsável. Ele era responsável por dar a elas um lar, um teto para morar. Além do alimento, obviamente. Além da moral, da reputação, era Lázaro que zelava por isso, era o homem da família. E se Lázaro viesse a morrer, na cabeça delas, o que seria delas? Qual era a saída das viúvas para aquele tempo? Alguém se lembra? Elas precisavam ser acolhidas por alguém, por um parente próximo, que se responsabilizasse por elas, e se não tivesse alguém que quisesse fazer isso ou não pudesse fazer isso, elas teriam então que viver de esmolas. Pelo contexto que nós vemos de toda a história de Lázaro, não só nessa história, mas antes, contando dos encontros de Jesus com Lázaro, dá a entender que Lázaro não era uma pessoa da base da sociedade. Ele era alguém de nome, ele era alguém de prestígio, ele era alguém que tinha uma condição, talvez, financeira privilegiada diante das outras pessoas. Ele não era um mestre da lei, mas ele era alguém em posição privilegiada. E essas mulheres, obviamente, estavam acostumadas a um estilo de vida
talvez um pouquinho diferente da maioria das mulheres da sociedade. E quando elas pedem socorro para Jesus, não é só para Lázaro, é para o que seria delas a partir dali. E aí, seguindo então na história, a gente lê a partir do verso 4 o seguinte: ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. E aqui existem algumas considerações assim interessantes, porque qual é o natural do ser humano quando você escuta que alguém muito querido, muito amado, está doente numa situação assim já desacreditado pela medicina? Qual é a nossa reação natural? A gente faz tudo o que pode para estar ao lado daquela pessoa, né? A gente não sabe quando aquela pessoa de repente vai falecer e quanto tempo nós teremos com ela. Então, obviamente que a gente vai fazer tudo o que pode para estar ao lado dessa pessoa. E mais do que isso, a gente vai fazer tudo o que pode pela pessoa, né? Então, quando Jesus recebe aquele recado, os discípulos que estavam perto dele imaginavam: bom, Jesus é muito amigo de Lázaro, essa família é uma família que ele ama, ele vai largar tudo o que está fazendo e vai correr para lá. Afinal de contas, ele é Jesus, não é? Ele pode chegar lá e resolver esse problema. Eles já tinham visto Cristo curar quantas pessoas, inúmeras pessoas de diferentes tipos de doença. Essa doença de Lázaro seria mais uma delas. Mas a Bíblia fala que Jesus permaneceu lá por mais 2 dias. E aí fico imaginando, de repente, a reação de Marta e Maria quando o mensageiro chega sozinho, né? Ué, cadê? Jesus sempre estava aqui. Nos momentos que a gente precisava, ele sempre estava aqui. Nos momentos que ele precisava, ele vinha para cá. Cadê Jesus agora, diante dessa situação? E eu acho interessante que no livro Desejado de Todas as Nações, no capítulo 54, Ellen White fala um pouquinho mais de detalhes a respeito dessa história. E lá relata que essa demora de Jesus era proposital. Era consciente. Aliás, nada que Jesus fazia era por acaso, né? Ele não fazia nada aleatoriamente. Tudo era intencional, tudo tinha um propósito, um motivo. E o propósito principal dessa demora de Jesus era por causa dos discípulos. Não era por causa de Maria e Marta. Jesus sabia da fé que elas tinham. Não era por causa de Lázaro. Lázaro era alguém convicto a respeito da messianidade e da divindade de Jesus. Era pelos discípulos. Naquele momento, os discípulos estavam sendo os discípulos e todas as pessoas que ouviam Jesus, né, estavam sendo bombardeados pelo máximo de informações que os saduceus e os fariseus conseguiam inventar, várias fake news a respeito de Jesus. Então eles falavam, por exemplo, que aquela história que Jesus curou a filha de Jairo, aquilo não era bem assim. Era talvez ali um equívoco, aquela coisinha de disse-me-disse, cada um inventa um pouquinho e quando chega no ouvido de outro já virou um negócio gigantesco. Não era bem isso. Era isso que eles diziam. Porque Jesus, lá no relato da filha de Jairo, Jesus fala: ela não morreu, ela dorme. Então eles usavam esse argumento para dizer: olha, ela não estava realmente morta. A menina tinha acabado de morrer quando Jesus chegou. Então não existiam, digamos assim, provas de que ela realmente estava morta. Além disso, eles tentavam de todas as formas dizer que os milagres que Jesus realizava de cura eram ações de misticismo, era uma espécie de mágica, de ilusionismo que Jesus fazia. E alguns dos discípulos estavam levemente contaminados com esses argumentos. Eles pensavam, por exemplo, no caso de João Batista. Por que Jesus, sendo Jesus e podendo fazer qualquer coisa, não tirou João Batista daquele calabouço e permitiu que ele morresse daquela forma brutal, sendo decapitado por um capricho de uma mulher? Eles não entendiam. Jesus era amigo de João... Desculpa, Jesus era parente de João Batista, e João Batista tinha sido alguém extremamente importante para o início do ministério de Jesus. Como assim Jesus não largou tudo e foi lá para resgatar João Batista, abrir as prisões, enfim, matar o rei, Jezabel, quem quer que fosse, para libertar João Batista? Isso não entrava na cabeça dos discípulos. E quando Jesus fala que
no versículo 4, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Não era Maria e Marta que precisavam ver a glória de Deus, eram os discípulos. Agora, pensando no contexto, eles estavam com Jesus já há algum tempo. Eles já tinham visto Jesus realizar muitas coisas. Como eles ainda precisavam ver a glória de Deus? Não tinham visto o suficiente? A gente segue no texto e, a partir do versículo 7, fala assim: depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. E eles disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Verso 14, então lhes disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Eu imagino que nessa hora deve ter dado um nó assim absurdo na cabeça deles, né? Não, mas peraí. Vamos recapitular aqui a história. Jesus recebeu o recado que um dos seus melhores amigos estava doente, quase morto. Ele não largou tudo e foi para lá. Ele ficou aqui mais 2 dias conversando com esse povo que ele nem conhecia. Aí tem todos esses boatos aí de que Jesus não cuidou bem de João Batista, não libertou ele. Aí agora Jesus fala que Lázaro morreu e que ele está contente de não ter estado lá para resolver o problema. Mas eu imagino assim que os discípulos ficaram sem entender absolutamente nada do que estava acontecendo. E um pouquinho antes, quando Jesus fala que Lázaro dormia, e quando eles respondem que se ele estava dormindo ele ia acordar, é mais uma prova de que eles realmente não entendiam tudo que Jesus estava falando. De que eles realmente não tinham visto a glória de Deus ainda. Apesar de tudo que eles viram, apesar de tudo que eles ouviram, ainda não era suficiente para eles, para que eles não tivessem dúvidas. E quando Jesus fala que era bom que ele não estivesse lá, o Espírito de Profecia fala uma frase que eu achei assim incrível. Fala o seguinte: se Cristo estivesse no quarto do doente, a morte não poderia ter lançado o seu dardo contra Lázaro. Se Jesus estivesse com Lázaro, estivesse no seu leito de morte, Satanás não teria poder sobre ele para fazê-lo sequer adoecer, quizá morrer. A morte não poderia habitar no mesmo ambiente que Cristo. E Jesus sabia disso, por isso ele não foi. Ninguém mais sabia, ninguém mais entendia. Mas Jesus sabia o que ia acontecer no futuro, e mais do que isso, Jesus sentia toda a agonia que Marta e Maria estavam sentindo. Ele amava aquelas mulheres, ele amava Lázaro. Ele sentia o que Lázaro estava sentindo, ele sabia que Lázaro estava sofrendo com a doença. Ele sentia o que Marta e Maria estavam sentindo, de perder o seu irmão amado, de não saber o que seria delas a partir dali. E ele sabia das dúvidas dos discípulos. E quando eu olho para essas três cenas dessa história, nesse momento, me faz entender uma coisa. Jesus, ele sempre enxerga o todo de uma história. A nossa visão é sempre parcial. Independente do quanto a gente saiba a respeito de alguma coisa, de algum assunto ou de alguma situação, a gente sempre tem uma ideia parcial daquilo que acontece na nossa vida. Jesus tem a visão do todo. Ele sabia o que todo mundo estava sentindo, todas aquelas pessoas estavam sentindo. E o fato de Jesus não ir socorrer ou acolher o sofrimento de Marta e Maria, não significava que ele não se importava com elas. O fato de Jesus não curar Lázaro antes que ele viesse a morrer, não significava que Jesus não se importava com Lázaro.
significava que naquele momento era mais importante que as dúvidas dos discípulos fossem resolvidas. Afinal, eles precisariam não ter dúvidas quando Jesus morresse, e estava próximo esse momento. Um pouquinho para cima, no versículo 7 e 8, quando eles respondem a Jesus, né, que agora nós não... Como assim nós vamos voltar para a Judeia se a gente acabou de sair de lá fugido? A gente sabe que os judeus estavam tentando apedrejar o Senhor, a gente saiu de lá escondido, a gente vai voltar agora? Eles estavam questionando Jesus a respeito de todo o contexto do seu ministério. Quando a gente vai estudar a respeito de como Jesus entrava e saía nos lugares, era sempre de forma discreta. Embora viesse uma multidão ali seguindo ele e sendo convencido pelos seus ensinos, Jesus não procurava holofotes. Ele não vinha uma pessoa, de repente, com um carro de som na frente, anunciando: Jesus está vindo aí, Jesus está vindo aí, se acheguem, comprem os ingressos. Ele chegava de mansinho. Ele vinha discretamente. E as suas palavras, a forma como ele falava, o que ele era, trazia as multidões. E sempre que Jesus percebia que as multidões, as pessoas estavam se exaltando, os ânimos estavam muito exaltados, ele se retirava. Naquela história onde a Bíblia fala a respeito da multiplicação de pães e peixes, os homens ficaram alvoroçados, enlouquecidos. Como assim a gente tem um rei, um mestre, um senhor que nos alimenta abundantemente? Aquelas pessoas eram pobres, pagavam impostos absurdos para Roma, o que elas tinham mal dava para comer. E aí chega um mestre que supre essa necessidade física de imediato, abundantemente. Eles podiam comer o quanto eles quisessem e ainda sobrou. Vocês conseguem imaginar o que aconteceu com essa reação? Qual foi a reação deles depois disso? Eles imediatamente começaram ali a se juntar, as turminhas ali, as rodinhas. Olha, vamos coroar Jesus, o nosso rei. Olha quanta gente tem aqui. Se a gente fizer uma rebelião, se juntar aqui, organizar direitinho, a gente tira Roma do poder, coloca Jesus lá como rei e está tudo certo. A gente se deu bem nessa história, a gente não precisa de outro rei. E no Espírito de Profecia fala que os discípulos também se animaram com essa história. Mais uma prova de que eles não entendiam completamente o ministério de Jesus. E ali fala que Jesus repreendeu os discípulos, pediu que eles fossem para o barco e atravessassem. E eu fui ler um trechinho dessa história no Espírito de Profecia e dá a entender que eles foram assim muito contrariados. Eu fico imaginando uma criança extremamente contrariada. Sabe quando a gente fala assim para o filho: olha, não pode, não vai fazer isso. E a criança sai ali, batendo o pé, emburrada, de cabeça baixa. Mas vai, porque é o pai, né, é a mãe, fazer o quê? Então, os discípulos tiveram mais ou menos esse tipo de reação quando Jesus falou para eles: vai para o barco, vai atravessando, depois eu vou. E Jesus se retirou de mansinho dali. E em todos os outros momentos que Jesus estava cercado de multidões, ele vai saindo de mansinho. Quando Jesus saiu, um pouco antes dessa história da Judeia, ele saiu de mansinho. Porque naquele momento em que ele estava no templo, expulsando as pessoas que estavam fazendo aquela bagunça lá e falando que aquele lugar não era lugar para aquilo, que aquilo era lugar santo, era a casa de Deus, os mestres da lei, os saduceus e os fariseus ficavam enxergando, olhando para aquilo e falando: mas espera aí, então quer dizer que aqui é a casa do pai dele, então ele está se declarando filho de Deus, agora a gente tem um motivo para apedrejá-lo. E no Espírito de Profecia fala que Deus conteve a multidão e que Jesus saiu de mansinho e fugiu. E foi para outros lugares mais afastados, onde ele ainda não tinha ido. E então chegamos a esse momento onde o mensageiro veio, falou com Jesus, voltou sozinho, e Jesus fala: tá bom, agora a gente vai voltar para lá então. Então, esse questionamento dos discípulos, como assim a gente vai voltar para lá? No fim das contas, ao olhar humano, não estava tão errado assim, né? A gente saiu de lá fugido, todo mundo querendo matar, a gente vai voltar para lá, o que eles vão fazer? A hora que a gente botar o pé na cidade, vão pegar a gente, Jesus e todo mundo que estiver com ele. Mas seguindo o texto, a partir do verso 17, não, desculpa.
No verso 16, voltando um pouquinho. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Isso era uma afirmação, não era uma pergunta. Então vamos morrer com ele. Fazer o quê? Jesus mandou, vamos lá. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Nesse momento aqui, Jesus não entrou na cidade, ele sabia do perigo que corria. Ele sabia que Betânia estava muito perto de Jerusalém e que Marta, Maria e Lázaro tinham um parentesco próximo com pessoas importantes da sociedade de Jerusalém. E que ali, naquele momento, muitas das pessoas que estavam velando e pranteando por Lázaro eram pessoas influentes em Jerusalém, mestres da lei, saduceus, e que aquelas mesmas pessoas estavam procurando Jesus. Então, diferente dos outros momentos em que Jesus chega de mansinho, sem ser anunciado, sem ser avisado, ele pede que na frente vá um mensageiro e chame Marta e fala: olha, Jesus chegou. E aí então Marta, na mesma hora, discretamente, vai até Jesus. As outras pessoas não viram, nem Maria. A Bíblia dá a entender mais para frente, nós vamos ver que Maria talvez estivesse um pouco mais inconsolável do que Marta diante da situação. Talvez Marta fosse um pouco mais racional diante do que estava acontecendo. E aí, então, no versículo 21, vemos o diálogo de Marta e Jesus. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Aqui a gente vê mais uma prova, olhando para o todo, de que não era Marta que precisava ver a glória de Deus. Ela tinha convicção de que Jesus estivesse lá, Marta não teria morrido. E mesmo agora que ele já tinha morrido, que aos olhos humanos a sentença era definitiva, ela sabia que o que quer que Jesus pedisse, Deus daria. Ela não tinha dúvidas. E Jesus fala daqui em diante. Disse-lhe Jesus, versículo 23, o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? E ela diz: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir a este mundo. Quando Jesus questiona Marta se ela conhece, se ela sabe, se ela tem convicção a respeito de quem é Jesus, ela não tem dúvida. Eu creio, eu sei que o Senhor é o Filho de Deus e ponto. Não importa o que os saduceus, os fariseus ou quem quer que esteja falando qualquer coisa ou colocando qualquer dúvida a respeito do que o Senhor é ou fez. Eu tenho certeza, ponto. Ela não precisava mais de provas. E dali em diante fala assim: depois de dizer isto, Marta foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria prostrou-se a seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E aqui a gente percebe que Maria compartilhava da mesma convicção de Marta. Maria sabia que Jesus era o Filho de Deus e que se ele estivesse lá, a morte não teria poder sobre a sua casa. Ao ver Maria chorando e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Quando a gente vai para um relato mais detalhado do Espírito de Profecia, ali fala que Jesus se compadeceu de Maria. Ele viu que ela estava talvez ali muito mais abatida, mais inconsolável do que Marta. Faziam 4 dias que seu irmão havia morrido e ela estava ainda pranteando. Aliás, isso era um costume da época, né? Eles ficavam vários dias ali pranteando, e era assim um ritual mesmo, e uma espécie de não podemos dizer que festa, mas uma espécie de celebração, não sei se essa é a palavra,
Mas eles ficavam ali reunidos por muito tempo, e chorando, e chorando, e chorando, e podia-se ouvir à distância aquele choro. Imagina aquele monte de gente aglomerado numa casa, todo mundo chorando, aquela barulheira, dava para ouvir de longe, todo mundo sabia que ali tinha um morto. Jesus conseguia escutar o que estava acontecendo, ele conseguia ver que tinha muita gente pranteando ainda, mas quando Maria chega até ele, ele se compadeceu dela. Porque ele sabia que o sofrimento, que o choro de Maria era de verdade. Ao contrário daqueles que estavam com ela. E aqui fala que Jesus perturbou-se porque ele sabia, ele lia os corações daquelas pessoas. E ele sabia que muitos daqueles que estavam ali pranteando, dali a pouco estariam tramando para matar a Jesus, matar a ele mesmo, e até o próprio Lázaro, que era um seguidor de Cristo. Ele conhecia o coração daquelas pessoas. E quando a Bíblia fala que Jesus chorou, no versículo 35, aliás, voltando um pouquinho, no versículo 34, Jesus pergunta, onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Esse talvez seja o texto que todo mundo sabe de cor na Bíblia, né? Se eu perguntar aqui para alguma criança, rapidinho assim, me fala um verso da Bíblia que você lembra. Jesus chorou. Eu me lembro de quando eu era criança, no pôr do sol, eu ficava assim, extremamente constrangida quando era um pôr do sol com mais pessoas, né? Que falavam assim, cada um vai falar o seu verso da Bíblia preferido. Eu não conseguia lembrar de nada, gente. Embora eu soubesse o conceito de alguns versos, mas eu nunca fui assim muito boa para lembrar exatamente as palavras. E eu achava lindo aquelas pessoas que falavam aqueles textos enormes e falavam onde estava o capítulo, o versículo. Eu nunca consegui decorar isso. Eu consigo lembrar da história, do contexto, onde estava. Até hoje não é meu forte. Mas eu sempre ficava torcendo para eu ser logo no começo. Quando alguém já vinha com essa história, eu ficava, começa por aqui, começa pelo vizinho, para ninguém falar Jesus chorou antes de mim, porque esse é o que eu sei de cor. Eu sempre falava esse verso. É o verso que a gente decora primeiro, digamos assim, né? Junto com o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas intrínseco nesse verso de duas palavras tem tanta coisa. Jesus não chorou só por Maria. Ele se compadeceu do sentimento dela. E chorou por ela. Ele chorou de tristeza por ver o coração daquelas pessoas. E embora ali, diante de todo mundo, parecesse um show que aquelas pessoas estavam fazendo, Jesus sabia que no coração delas não passava exatamente disso. Era um teatro. Jesus viu ali naquele momento toda a história humana, as consequências que a desobediência trouxeram para o homem. Ele viu naquele momento o peso do pecado diante dos séculos, para trás e para frente da humanidade. Ele viu naquele momento os resultados da desobediência. Jesus enxergava o todo. Ele não enxergava só o choro de Maria. Ele não enxergava só o teatro daqueles que estavam pranteando. Ele enxergava o todo. E o choro de Jesus naquele momento foi por toda a humanidade. E quando a Bíblia fala que Jesus perturbou-se, em outras versões falam outras palavras, mas Jesus estava sofrendo de verdade naquele momento, por mim e por você. Porque ele enxergava o nosso pecado. Ele enxergava o resultado das escolhas que fazemos. Ele enxergava o resultado das escolhas de Adão, em 2022. Ele olhava talvez ali para a guerra na Ucrânia e enxergava que no momento que Eva e Adão escolheram desobedecer, eles cravaram a sentença do que iria acontecer com os ucranianos em 2022. Jesus via o todo. E, obviamente, ele se compadecia da humanidade e ele tinha o desejo de sanar todas aquelas feridas, aquelas aflições. E aí ele pergunta, né, onde Jesus está. E Marta, Maria e as outras pessoas que estavam ali falam, Jesus, vem aqui, vem ver. Eu não sei se vocês já viram, talvez em Bíblia Ilustrada ou algum filme ou desenho bíblico, como eram os sepulcros daquele tempo, né? Não era como a gente conhece hoje, um buraco no chão. Era realmente um monumento, uma
uma pedra grande ali esculpida, né? E quando eles falam, Jesus vem e vê, e Jesus olha para aquela cena, para aquele túmulo fechado com aquela pedra gigantesca, ele enxerga ali a sentença que cabe a toda a humanidade. E ele sabia que ele podia impedir. Mas naquele momento, o que era mais importante? Impedir que Lázaro passasse por aquela prova, por aquela situação, aquele amigo amado, ou mostrar para aquelas pessoas, mostrar para os discípulos, fortalecer a fé dos discípulos e mostrar para eles a glória de Deus. Quando eu penso nessa resposta daquelas pessoas, eu fico pensando também na nossa situação como seres humanos. A nossa tendência, sempre que a gente fala com alguém, com um amigo próximo, e obviamente quando a gente também vai se dirigir a Jesus, quando a gente vai orar, a nossa tendência é sempre reclamar, não é? A gente fala daquilo que está no coração, a gente fala daquilo que nos incomoda, que nos deixa triste, e não está errado. Quando a Bíblia fala que a gente tem que abrir o coração a Jesus como um amigo, é justamente isso mesmo, a gente tem que falar para Ele o que a gente está sentindo. Olha, Senhor, eu tô chateada, eu estou arrasada aqui, porque talvez perdi o emprego, meu marido, minha esposa perdeu o emprego. Eu estou chateada porque eu não consegui entrar naquela faculdade, naquela escola que eu queria, que eu precisava, que era o meu sonho. Senhor, olha, eu estou muito insatisfeito, porque, poxa vida, meu carro quebrou de novo. O que eu vou fazer mais? Não tem mais dinheiro para consertar? Senhor, nossa, a minha mãe está doente outra vez. Senhor, eu perdi meu pai, a minha irmã, meu filho, enfim. São tantas mazelas da humanidade e a nossa tendência é reclamar. Mas muitas vezes a gente não consegue olhar para Jesus e falar assim, Jesus, vem ver. Quando eles falam aqui, Jesus, vem e vê, eles estão chamando Jesus para dentro da situação, para sentir o que eles sentiam, para ver as coisas do ângulo que eles viam. E quando a gente pede que Jesus venha ver a nossa situação do ângulo que nós estamos vendo, a gente pede que Jesus exerça aquilo que Ele fala para a gente. Ele não fala para a gente amar o nosso semelhante como a nós mesmos? Nós precisamos ser empáticos com a dor das pessoas, com aquilo que elas sentem, com aquilo que elas são. Ser como elas, calçar os sapatos delas, como a gente sempre ouve falar das nossas avós, enfim. Quando a gente chama Jesus para ver a situação da nossa vida, a gente está pedindo que Ele olhe para nós com os olhos de empatia. E não existiu na história humana alguém mais empático que Jesus. A gente pode ver isso ao longo da Bíblia. E aí, mais para frente, Jesus fala assim... Perdi onde eu estava. Versículo 35. Jesus chorou, e aí as pessoas olham para Jesus e falam, vejam como Ele o amava. Mas alguns deles disseram, Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Mais uma vez ali a dúvida humana, colocando em xeque aquilo que Jesus sentia, aquilo que Jesus era. E a gente vê dois contrastes mesmo. Enquanto Jesus olhava para aquelas pessoas, via a sua condição, a sua sentença diante dos seus olhos, as pessoas olhavam para Jesus e enxergavam dúvidas. Quantas vezes a gente olha para Jesus e enxerga dúvidas? Às vezes a gente olha para o relato bíblico, para tantas histórias, e enxerga as pessoas que foram desobedientes, ou que agiram de uma maneira que a gente, teoricamente, não aprova. A gente olha para elas e fala, nossa, que falta de fé. Mas quando a gente se coloca no mesmo lugar, quando a gente se coloca numa situação de conflito, numa situação de dificuldade, será que a gente não olha para Jesus também e fala, mas Ele não podia ter impedido isso de acontecer? Poxa, eu sou seguidor de Jesus, eu estou aqui. Será que a gente não olha assim? Às vezes a gente não fala, né? Na maioria das vezes. Mas muitas vezes a gente sente. E mais para frente Jesus fala, aliás, no versículo 38, Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Jesus poderia ter falado de repente para a pedra, pedra, sai daí. Podia?
Podia, a pedra sairia. Ou Jesus podia, naquele momento, ter feito ali uma coisa assim grandiosa e ter pedido para anjos descerem do céu de uma forma poderosa, apoteótica, e tirarem a pedra, fazer a pedra sumir, não sei, qualquer que seja a situação que ele poderia ter criado. Isso poderia acontecer? Poderia. Mas Jesus pede para eles, tire a pedra. Quando Deus precisa executar alguma coisa na nossa vida, quando Deus precisa fazer alguma obra, fazer algum milagre, ou o que quer que seja, resolver alguma situação, Ele nunca vai fazer aquilo que é de responsabilidade humana. Ele nunca vai fazer aquilo que nós podemos fazer. Não adianta eu pedir para Jesus que Ele faça talvez alguma coisa para resolver a minha situação, que eu poderia, com um pouco mais de esforço, fazer. Às vezes a gente fica com preguiça, né? Às vezes a gente está, de repente, brigado com alguém, com o marido, com a esposa, com o filho. E no lugar de você rever o seu coração, ver o que você errou, o que você falou de ruim, ou o que você fez de ruim, ir lá conversar com a pessoa, pedir perdão, se reconciliar, você fala, ai, Senhor, toca o coração dessa pessoa. Fala para ela vir falar comigo. Mas aquilo que é da nossa alçada, Jesus não vai fazer. E mais para frente, Jesus fala assim. Aliás, Marta fala para Jesus, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias que está morto. E Jesus responde, não falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Aqui a gente pode ver 2 situações. Primeira delas, quando Marta fala para Jesus, mas Senhor, já faz 4 dias. A gente percebe que sempre que Jesus está pronto ou prestes a fazer algum milagre, Satanás levanta alguém para se impor, ou para se opor. Sempre que Jesus está perto de fazer alguma obra grandiosa na nossa vida, e você pode olhar para trás e lembrar da sua história. Sempre que Jesus, um pouco antes de Jesus operar alguma coisa importante na sua vida, que mudou realmente quem você era, teve ou não teve obstáculos? Para aqueles que talvez não nasceram cristãos, que não nasceram na fé adventista ou na fé cristã, no momento em que foram decidir por Jesus e ser batizados, houve ou não houve alguma coisa que pudesse talvez te impedir de tomar essa decisão? Sempre tem. Sempre acontece alguma coisa. Seja com você, seja por ações externas, mas Satanás sempre age de alguma forma para tentar impedir aquilo que Deus pode fazer. E o segundo ponto que a gente pode ver nesse momento. Ali Marta fala, não só para Jesus, mas todas as pessoas escutam. Ele já está morto há 4 dias. Então, não havia dúvidas de que Lázaro estava morto. Jesus demorou 2 dias para sair de onde ele estava, porque não podia ter dúvidas do milagre que ele ia fazer. As dúvidas que os saduceus, os fariseus conseguiram implantar na cabeça das pessoas e até dos discípulos, não podiam mais ter lugar naquele momento, já do final do ministério de Jesus. Jesus precisava que os seus seguidores tivessem convicção de verdade de quem ele era. E eles só podiam fazer isso se eles soubessem que Jesus era Deus de verdade e acreditassem nisso. Quando Jesus chega e fala para eles, tirem a pedra, e eles enxergam que naquele momento, Jesus, de repente, pode fazer alguma coisa, eu imagino que acendeu assim uma lampadinha, de repente, ou um sinal de alerta na cabeça deles. Sabe aqueles momentos assim que você está num ambiente com várias pessoas, cada uma no seu círculo, e acontece alguma coisa e fica todo mundo em silêncio e presta atenção numa cena? Na minha cabeça, eu gosto de imaginar assim, fisicamente as coisas, quando eu estou lendo, na minha cabeça mais ou menos isso que aconteceu. Então todo mundo ali enxergando, cada um chorando, de repente ali nas rodinhas contando história, ai, mas eu teve um dia que eu estava assim, Lázaro foi lá e me acolheu, enfim. Aquelas histórias que a gente escuta em velórios.
E, de repente, com aquela fala de Jesus, tire a pedra, todo mundo para e olha e fala, ué, como assim tira a pedra? Está cheirando mal. A gente já está aqui diante do sepulcro, não precisa abrir a pedra para velar o morto. E no verso 40 diz assim, aliás, 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e rosto envolto num pano. E Jesus disse-lhe, tirem-lhe as faixas e deixe-no ir. Mais uma vez aqui a gente vê que Jesus pede para que a humanidade trabalhe pela humanidade. Ele, de repente, poderia ter feito Lázaro ressuscitar já sem nada, né? Ele era Jesus, ele podia. Mas ele pede que as pessoas tirem as faixas, para que comprovem, para que aquelas pessoas que foram lá do ladinho, que tiraram as faixas, comprovem que realmente era Lázaro e que estava morto de verdade. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a curiosidade de entender como é que era essa questão dos sepultamentos, mas eu sempre fiquei muito intrigada, e quando eu era criança e ouvia essas histórias, eu ficava pensando, mas como assim tira a pedra, levanta e anda? Não entrava muito na minha cabeça, porque eu tinha a visão daquele túmulo que a gente vê hoje, né? Aquele túmulo subsolo. E não era isso, como a gente entende, era uma pedra e tinha geralmente ali dentro uma espécie de cama de pedra, onde eles colocavam o morto, e eles colocavam aqueles panos, aqueles tecidos envoltos na pessoa, para que não tivesse, no momento que fosse retirada a pedra, e que depois, mais para frente, né, acho que era 1 ano ou 2 anos, alguma coisa assim, após, eles tinham todo um ritual de ir lá e tirar a pessoa dali, enfim. E para que naquele momento tivesse preservado o máximo possível de quem a pessoa era, como se a matéria fosse de fato alguma coisa, né? E quando a gente vai ver como é que eles faziam isso, eles enrolavam mesmo todo o corpo, mas a cabeça não era enrolada. Eles faziam uma espécie de, como se fosse uma touca ninja, digamos assim. Sabe esses microfones que tem uma espuminha assim em volta? Era mais ou menos isso, uma capinha assim, que ficava colocada na cabeça da pessoa. Então, uma pessoa, ela mesma, não conseguiria tirar aquilo. Ela estava envolta em panos, né? Não era o mesmo pano que ela ia tirando e tirava tudo. Precisava da ajuda de terceiros. E Jesus pede que aquelas pessoas tirem as faixas e ajudem Lázaro para que eles pudessem ver de perto. E o Espírito de profecia fala que Lázaro saiu do sepulcro sem nenhum vestígio da doença. Sem absolutamente nenhuma partícula daquilo que ele era. A Bíblia fala que o Espírito de profecia fala que Lázaro ficou diante da multidão como alguém sem sequelas, como um homem no auge de sua saúde, no auge de sua força, na plenitude de quem ele poderia ser. Vocês já imaginaram que fantástico? Que experiência assim, grandiosa que Marta e Maria puderam enxergar. Elas criam, elas acreditavam que Jesus podia curar. Elas sabiam que Jesus ressuscitaria Lázaro quando ele viesse. E elas até acreditavam que Jesus poderia ressuscitá-lo se ele quisesse, mesmo naquele momento. Mas eu imagino que elas, em nenhum momento, passaram pela cabeça que elas receberiam o irmão delas muito melhor do que antes. Com a saúde física completamente restabelecida, em plena forma. E no Espírito de Profecia fala uma coisa que me marcou profundamente. Fala assim, no final do capítulo 54, no Desejado de Todas as Nações.
Seus olhos, falando de Jesus, seus olhos brilhavam com inteligência. Desculpa, gente, um pouquinho antes. Falando de Lázaro, perdão, me equivoquei aqui. Seus olhos brilhavam com inteligência e amor por seu Salvador. E em adoração, ele se prostrou aos pés de Jesus. Agora eu fico imaginando aquela cena, os saduceus ali, aquelas pessoas todas importantes e as outras também, que não eram talvez tão proeminentes na sociedade, olhando aquela cena, lembrando de como Lázaro estava antes de morrer, lembrando de sua doença, vendo agora ele muito melhor do que antes, talvez numa forma física que ele já não tivesse há algum tempo. Eu imagino que Lázaro devia ser alguém de meia idade, um homem por volta aí de seus 40 e poucos anos. E imagino que nesse momento, quando ele sai do túmulo, Jesus restabeleceu a sua saúde a tal ponto que imagino que ele saiu ali com a forma ou com a vivacidade de um jovem de 20 e poucos anos. E aquelas pessoas puderam contemplar aquilo. E vem aquele homem dando glórias a Jesus, prostrando aos pés de Cristo e adorando a Ele, dando ali, publicamente, o crédito para aquilo que tinha acontecido com ele. Não existia mais dúvidas para aqueles homens, para os discípulos. Não tinha mais como os saduceus, os fariseus, ou quem quer que fosse, colocar o mínimo de dúvida que fosse diante daquele evento. Eles podiam tentar, de alguma forma, minimizar talvez aquilo que aconteceu ou descrever de uma forma sem importância ou sem tanto glamour, mas tinha muita gente ali que tinha visto. Muita gente foi testemunha ocular do que tinha acontecido. E o ser humano, vocês sabem, qualquer coisa que acontece já sai falando mesmo. Naquele tempo não era diferente. Fosse de boa, fosse de ruim, as pessoas queriam contar. E ainda mais uma coisa como essa. Imagina se hoje, de repente, você presenciasse uma pessoa ressuscitando. Você não ia querer contar para todo mundo? Todo mundo que você encontrasse, até quem você não conhecia, de repente, no ônibus, sentou do lado de alguém e falou, deixa eu te contar, eu vi uma pessoa ressuscitar. Eu vi, eu estava lá. Sabe aquela notícia que saiu no jornal? Eu vi, eu estava lá. Eu imagino que aquelas pessoas saíram dali assim, além de estarem maravilhadas com a glória de Deus e com o poder de Jesus, elas saíram dali tentando contar para o máximo de pessoas possíveis o que elas tinham visto. E para os discípulos não tinha mais espaço para dúvida. E aí, quando a gente chega no final da história, a gente consegue entender por que Jesus, no fim das contas, de certa forma, a palavra não é menosprezou, mas de certa forma deu menos importância naquele momento para o que Maria e Marta sentiram ou para o que Lázaro estava passando. Porque aquilo que eles viram, sentiram e passaram, no final das contas, compensaria aquele sofrimento. Porque aquilo que os discípulos viram seria determinante para dar a eles a convicção que eles precisavam para continuar o ministério quando Jesus não estivesse mais aqui. Agora eu quero perguntar para você nessa manhã. Você crê que Jesus pode fazer qualquer milagre? Você crê que Jesus pode olhar para qualquer situação e enxergar uma saída que talvez nunca passou pela sua cabeça? Eu creio. Eu creio que quando Jesus olha para as coisas que eu coloco nas mãos dele, ele enxerga saídas que eu nem nos melhores sonhos posso imaginar. Mas tem um detalhe. Ele só pode realizar esses milagres se eu tirar a pedra. Ele só pode mostrar a glória de Deus se eu fizer a minha parte. Quando você coloca nas mãos de Jesus aquilo que está no seu coração e você dá espaço para que Ele trabalhe de verdade, você tira a pedra, o milagre acontece. Eu queria te convidar nessa manhã para que você ore a Deus e convide Jesus para dentro da sua realidade.
Fale para ele: Jesus, vem ver. Vem aqui ver o que eu estou passando. Vem ver o que eu estou sentindo. Vem sentir o que eu estou sentindo. Vem ver como é ser eu. Jesus sabe. E ele vem. Mas quando Jesus olhar da sua ótica, do lugar onde você está, e enxergar além, porque ele é Deus, você precisa tirar a pedra, para que ele possa trabalhar. E o meu convite nessa manhã para você, o meu lembrete, para mim também, é que a gente precisa cooperar com a divindade. A gente precisa dar espaço para que Deus trabalhe. E a gente precisa convidar Jesus para fazer o milagre na nossa vida, olhando de onde a gente está. A gente não precisa esperar situações melhores, a gente não precisa esperar condições melhores, situações favoráveis. A gente não precisa também esperar que uma tragédia aconteça. Ou a gente não precisa até mesmo esperar que Deus faça um milagre apoteótico, como foi no caso de Lázaro. Mas os pequenos milagres que Jesus pode realizar na nossa vida, pode ser o suficiente para a gente ver a glória de Deus. Então convido você nessa manhã a se levantar e cantar conosco o hino que veremos agora, que ouviremos e cantaremos agora, e falar com o nosso Deus, pedindo a Ele que olhe da sua ótica e que faça o milagre que for preciso. Impossível Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me aconteceram. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Mas me ensine porque no vale da sombra no Salmo está. Eu te peço um milagre, de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre, de aceitar que se faça a vontade do Pai. Fez o céu, Senhor do impossível, Rei de Israel. Porém confesso que pedi milagres que jamais me acontecerão. Já li no Salmo que és meu bom pastor, nada vai me faltar. Pai, me ensine porque o vale da sombra no Salmo está. Eu te peço um milagre, de ter fé mesmo quando o milagre ali não está. Eu imploro um milagre, de aceitar que se faça a vontade do Pai. Eu te peço um milagre, de ter fé mesmo quando o milagre ali não está.
eu imploro o milagre de aceitar que se faça a vontade do Pai. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Deus querido, nós entendemos, Pai, que somos falhos, que somos pecadores, que somos limitados. E a nossa ótica diante da vida é tão limitada, é tão pequena diante de tudo que o Senhor enxerga. Mas nós queremos, Pai, nos colocar em Tuas mãos. Nós queremos pedir que o Senhor venha ver a nossa situação. Que o Senhor olhe para nós, que o Senhor entre no nosso coração e enxergue de onde estamos vendo, para que o Senhor nos mostre a glória de Deus. Pedimos que diante dos sepulcros da vida, diante dos desafios, dos momentos difíceis que temos que enfrentar, das decisões que precisamos tomar, das escolhas que precisamos fazer, que o Senhor seja aquele que decida por nós, que o Senhor seja aquele que nos oriente, que o Senhor seja aquele que nos acolha e que o Senhor seja aquele que opere. Sabemos que tem muitas coisas que nós pedimos ao Senhor que faça, que realize, que nos ajude, mas muitas vezes nós não fazemos a nossa parte e não tiramos as pedras do caminho. Mas pedimos, Senhor, que o Senhor nos mostre quais são as pedras que precisamos tirar das nossas vidas para que o milagre seja completo. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, nos mostrando em cada situação qual é a Tua vontade e como podemos ver a glória de Deus diante de cada coisa. Temos muitos milagres na nossa vida, pequenos milagres que o Senhor realiza todos os dias, e queremos ver cada um deles. Queremos olhar com os olhos que o Senhor olha, queremos enxergar as coisas como o Senhor enxerga. Portanto, pedimos que o Senhor nos dê essa sabedoria. Nos abençoe e nos guarde durante todo esse sábado. E nos ajude, Pai, a falar para as pessoas, a mostrar para as pessoas a respeito do Deus que faz os milagres na nossa vida. A respeito do Deus que ressuscita mortos, que cura feridas, que resolve problemas e que nos traz paz todos os dias. Esteja com cada irmão aqui desta igreja, que os Teus anjos nos acompanhem até os nossos lares, e esteja com todos os nossos familiares. É o que nós suplicamos por Jesus. Amém. Em paz eu vou ouvir a voz de Deus. Em paz eu vou. Estou feliz, achei abrigo em Sua casa. Em paz estou com meu Jesus.